E aí, galera, beleza? Professor Edson na área. Pessoal, depois a gente terminar a nossa aula de direito civil, nós falamos sobre as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, personalidade, capacidade, nós falamos sobre o domicílio, sobre bens, nós vamos falar sobre direito de empresa propriamente dito, certo? Nossa aula número 6, nós vamos falar sobre o empresário, a qualidade do empresário. Pessoal, antes de mais nada, é importante a gente entender qual o termo correto, direito comercial ou direito empresarial. E aí eu vou fazer uma colocação histórica aqui rápida, só para a gente entender em que ponto histórico quanto ao direito de empresa, direito comercial nós estamos. Primeiramente, é importante a gente entender o que ocorreu com o comércio, com compra e venda de mercadorias em contextos históricos. Nós temos que os primeiros comerciantes propriamente ditos, as primeiras pessoas que conseguiram ter uma qualidade de vida melhorada pela compra e venda de mercadorias foram os fenícios, um povo antigo que vivia basicamente dessa venda, desse comércio, daquilo que eles produziam em excesso, e também eles agilizaram, eles fizeram um meio termo, eles foram um elo de ligação entre comunidades, colônias que tinham excesso de produtos e aqueles que demandavam produtos. E aí a sociedade foi evoluindo, nós tivemos os primeiros comerciantes, nós tivemos o feudalismo, onde nós tínhamos a figura do senhor feudal, que produzia basicamente, utilizava os meios de produção, ele produzia basicamente para vender e oferir riquezas do trabalho das pessoas. Em seguida nós tínhamos a Revolução Industrial, e nesse ponto da Revolução Industrial nós temos as primeiras concretização dos meios de produção em escala, e nos foi possível fazer materiais em determinado nível, uma escala industrial mesmo, uma escala comercial, especificamente voltada para as vendas. A primeira vez que nós temos a definição comércio previsto legalmente foi no Código Napoleônico, e que veio como comércio, direito do comércio, especificamente voltado para as relações comerciais. E em 1942, na Itália, Mussolini faz a primeira digressão ao direito de empresa, e ele faz a distinção das pessoas físicas e pessoas jurídicas. E aí a legislação brasileira também vem acompanhando isso. Em 1850 nós tínhamos a Lei 556, que tratava do Código Comercial Brasileiro. Posteriormente, algumas leis foram sendo trazidas à tona, como a Lei da SA em 76, e, por último, o nosso Código Civil de 2002, que ele colocou especificamente os dizeres de direito empresarial. E aí nós temos uma troca do que seria direito comercial para o que é direito empresarial. Por quê? Nós passamos, com o decorrer histórico, a não mais tratar apenas do comércio, mas nós agora tratamos da indústria, nós agora tratamos da prestação de serviço. Então, houve a necessidade de instruirmos o direito empresarial. Por esse motivo, houve a troca de nomes, de direito comercial para direito empresarial. Tem um organograma para a gente conseguir entender melhor isso. Nós tínhamos, em primeiro momento, as corporações de ofício, na Idade Média, um sistema fechado e protetivo, onde nós não conseguíamos autorização dos governantes para abrir determinados tipos de comércio. Por exemplo, se eu tenho uma padaria em determinada localidade, dificilmente a autoridade da época vai dar a possibilidade de que exista concorrência para aquela corporação de ofício já existente.
como que acontecia principalmente a questão de sucessões. O filho dos donos das corporações de ofício é que herdavam essa corporação de ofício. E difícil, nós temos também a figura do mestre, do aprendiz dentro dessa corporação de ofício. Mas dificilmente nós temos a possibilidade de concorrência nessas corporações de ofício, por isso nós chamamos de um sistema fechado e protetivo. Da teoria dos atos do comércio, nós temos o sistema francês, a Revolução Francesa, o Código Comercial de 1807, que aí começou a tratar, no primeiro momento, como direito de comércio, que tratava principalmente a compra e venda de mercadorias, e posteriormente, nós temos a criação do sistema italiano, que eu falei para vocês, de Mussolini, de 1942, que propôs, principalmente em razão da Revolução Industrial, a evolução da teoria de contratos para a teoria de agora sim empresas. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é fazer a distinção entre os conceitos de empresa, empresário e estabelecimento empresário. Certo? E é isso que eu vou tratar com vocês nessa sexta aula. Pessoal, quando empresário, nós temos essas três figuras: o empresário individual, a sociedade empresária e o empresário individual de responsabilidade limitada, o EIRELI. Esses são os sujeitos de direito do empresário. Então, quando a gente falamos de sociedade empresária, nós também nos referimos ao empresário. Nós não nos referimos à sociedade empresária como empresa. E aí, essa é a principal diferença, o principal quesito que nós vamos trabalhar nesta aula. Em segundo, nós temos o quesito empresa. O que é a empresa? É o modo como é organizada a atividade econômica, onde o empresário, a sociedade empresária, reúne o capital, o trabalho, os insumos e as tecnologias para desempenhar determinada função econômica. E, por último, o que é o estabelecimento empresarial, que é o complexo de bens organizado pelo empresário para a exploração da atividade empresária. É esse complexo de bens organizado de forma a cumprir o objeto social da empresa. Certo? Então, em termos de empresário, o que nós temos aqui? A figura do empresário individual, do empresário de responsabilidade limitada e a sociedade empresária. Quem é o empresário? O empresário é definido na lei como profissional que exerce atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Quais os requisitos para que a pessoa seja considerada empresário? Habitualidade, pessoalidade e conhecimento da atividade. Em termos de habitualidade, eu gostaria de fazer um exemplo para vocês, um exemplo cotidiano. A pessoa que exerce os seus atos normais da vida civil, ela pode vir a comprar um veículo, um automóvel, e no futuro ela vende esse veículo. A venda desse veículo não é algo habitual, é algo eventual. Então a pessoa às vezes compra um veículo, fica 5 anos com o veículo, 2, 3 anos com o veículo, troca por outro veículo. Ele faz a venda, ele oferece esse veículo e depois ele faz a compra e venda de veículos durante a sua vida. Essa compra e venda de veículos da pessoa física natural, vamos chamar assim, ela não é habitual, ela é eventual. Quem faz a venda de veículos habitualmente é o vendedor de automóveis, certo? Outro critério que nós precisamos ter para chamar a pessoa de empresário, ele precisa ter o requisito da pessoalidade, ou seja, ele precisa ele próprio gerir o negócio, que ele tem um conhecimento específico para aquela área. Mesmo que a princípio ele não tenha esse conhecimento, ele vai adquirir com o decorrer das atividades, nós precisamos entender que o empresário é isso. É essa pessoa que sai todos os dias com habitualidade, ele mesmo vai à luta, vamos dizer assim, com um determinado conhecimento prévio ou que ele pretende adquirir para desempenhar uma atividade econômica de circulação de bens ou serviços, produção, circulação de bens ou serviços, conforme prediz o artigo 966 do Código Civil. Pessoal, no parágrafo único desse artigo,
diz que não se considera empresário quem exerce profissão intelectual ou de natureza científica, literária ou artista. Aqui eles estão falando sobre quem que também presta serviço, também pode produzir, também circula materiais, mas não é considerado empresário, são os profissionais intelectuais. Por quê? Porque eles meio que têm uma restrição contra a gente empresariar, a gente vender o intelecto, ou a ciência, ou a literatura, ou a arte. Há uma certa um certo conteúdo sociológico embutido aqui de que não seria possível a mercância do intelecto, da ciência, da literatura e da arte. Então, esses aqui, quando fazem, não são empresários. Então, por exemplo, um exemplo de profissional intelectual, o contador, o administrador de empresas, o advogado, ele não é um empresário da advocacia, ele é um profissional intelectual da advocacia, profissional intelectual da contabilidade. O cientista, ele não é empresário da ciência, ele é um cientista. Da mesma forma que ocorre com o literário e com os artistas. Por exemplo, os artistas da televisão, eles não são empresários da arte, não lhe é facultado essa denominação. Portanto, vocês nunca ouviram ninguém chamar um artista de empresário da arte. Juridicamente é errado essa definição. Então vamos lá. Como empresário individual, nós temos a pessoa natural, que não existe a figura do sócio, é aquele cara que sai para desempenhar as suas funções e, em primeiro momento, ele faz um registro quanto empresário individual nas juntas comerciais. Vou explicar isso para vocês. Nós temos o empresário individual de responsabilidade limitada. Agora sim, nós temos a formação de uma pessoa jurídica. Não existe a figura do sócio, pois o titular é o próprio instituidor dessa empresa individual de responsabilidade limitada, e nós temos a sociedade, onde existe a figura do sócio, mas este não é o empresário, certo? Em termos de empresários, nós precisamos definir a diferença que existe entre o empresário, que é o que eu falei para vocês, a definição do artigo 966, e o que são profissionais liberais e autônomos. Profissionais liberais, nós temos que ficar atentos para não colocar aqui dentro dos profissionais liberais os profissionais intelectuais. Conseguiram entender a diferença que havia antes? Aqui nós conseguimos colocar como profissional, nós temos os empresários, nós temos o profissional liberal, que é aquele que trabalha com intelecto. Pode ser os cientistas, pode ser os literatos ou os artistas. Nós temos aqui como exemplo dos profissionais liberais. Nós temos os autônomos. A grande diferença para que nós entendamos nesse slide é a diferença entre o profissional liberal e os autônomos. Segundo a Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, nós estamos falando de profissional liberal quando nós estivermos explicando a necessidade de uma formação técnica ou superior específica, legalmente constituída. Nesse grupo nós incluímos os médicos, advogados, psicólogos, arquitetos, ou seja, nós temos uma entidade, uma associação profissional que vai autorizar, que vai liberar o desempenho de determinada função a determinada pessoa. Por isso nós chamamos de profissionais liberais. E nós temos os autônomos, que não estão ligados a nenhuma associação de classe específica, que possuem conhecimento de nível técnico, um conhecimento obtido a maioria das vezes de forma, vamos dizer, não formal. Esse conhecimento não é obtido 100% das vezes em bancos de faculdade, como acontece com os profissionais liberais. Esse conhecimento é obtido por cursos técnicos específicos, e aí nós temos, nesse caso, os profissionais liberais. Um exemplo claro entre um e o outro seria com o profissional liberal o engenheiro eletricista, com o profissional autônomo o eletricista, que faz a montagem e a manutenção de redes elétricas.
Conseguiram entender? Então nós temos o empresário, nós temos o profissional liberal e nós temos autônomos. Sobre o empresário individual, o que nós precisamos saber? Ele é pessoa natural de responsabilidade ilimitada. O que quer dizer isso? O seu patrimônio responde por todas as obrigações assumidas. Ele precisa de um registro nas juntas comerciais, conforme a Instrução Normativa 95 do Departamento Nacional de Registro e Comércio, que essa sigla foi alterada para DREI, Departamento de Registro de Empresa. E precisa ter idade mínima para iniciar a atividade, para herdar não. Então vamos supor que eu sou um empresário individual e venho a falecer. Os meus filhos, os meus herdeiros, eles podem ter menos de 18 anos e ainda assim serem proprietários de um empresário individual, que mesmo sendo pessoa natural, ele tem um CNPJ, certo? Esse aqui é um exemplo, um modelo de registro de empresa de empresário individual. Agora nós vamos falar sobre a EIRELI, pessoa jurídica, empresário individual de responsabilidade limitada. Foi acrescentado pela Lei 12.441 de 2011, onde incluiu ao artigo 980 um outro artigo, o artigo 980-A. O que é esse empresário individual de responsabilidade limitada? Ele, diferente do empresário individual que nós vimos antes, neste caso a responsabilidade é apenas limitada aos bens do empresário, aos bens da empresa, do empreendimento, não atingindo os bens pessoais do empresário, certo? A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular do capital social, que deve ser no mínimo 100 salários mínimos na época de sua constituição, certo? E no nome empresarial da EIRELI deve ser incluída a expressão EIRELI, após a firma ou a denominação. Não se preocupe com essa distinção do que é firma, do que é denominação social, que vai ser objeto de estudo nas nossas próximas aulas. A pessoa natural que constitui empresa individual de responsabilidade limitada pode figurar em uma única empresa dessa modalidade. Ou seja, eu impeço pelo parágrafo 2º que uma pessoa só tenha vários EIRELIs. A empresa individual de responsabilidade limitada, ela pode ser criada, mas ela pode também ser transformada. Se eu tenho uma limitada de sócios e esses sócios, um dos sócios deixa de fazer parte da sociedade, eu vou figurar na sociedade limitada com um sócio, eu tenho 6 meses para fazer essa alteração de responsabilidade de empresa de sociedade limitada para empresário individual de responsabilidade limitada. Então, há a possibilidade não só da constituição da EIRELI, mas de que outros tipos jurídicos venham a ser alterados e transformados na EIRELI. Eu posso ter uma limitada transformada em EIRELI, eu posso ter um SA transformado em EIRELI, eu posso ter um microempreendedor individual transformado em EIRELI. Sim, posso, desde que eu cumpra os requisitos e exigências para essa transformação. Nós falamos sobre as empresas, sobre o empresário, sobre o EIRELI, agora sobre as sociedades. As sociedades podem ser de 2 tipos: sociedades não personificadas e sociedades personificadas. Professor, o que é isso? Nós temos entre as sociedades não personificadas, previstas no artigo 986A 996 do Código Civil, que são aquelas que não possuem personalidade jurídica. Lembra que eu falei para vocês que nós temos as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, as pessoas naturais e as pessoas jurídicas. Algumas sociedades se formam, mas não têm o requisito personalidade jurídica, por alguns motivos. A primeira delas é a sociedade em conta de participação, que especificamente pelo seu modo de existir, pelo seu modo de configuração, ela não é uma personalidade jurídica. Pessoal, eu não vou tratar desse tipo específico de sociedade, porque ela é muito rara de ser vista
e no meio prático, também no meio teórico, eu acredito que não vai somar ao conhecimento de vocês. Nós temos também, por outro lado, a sociedade comum, também chamada de sociedade irregular ou de fato. É aquela junção de pessoas. Você pega e combina com seu colega e fala assim, e aí, vamos fazer uma determinada festa? E aí a gente vende convite para aquela festa, faz todo o planejado daquela festa, mas eu não fiz nenhum cadastro, eu não regularizei essa empresa diante de nenhum órgão. Nesse caso, eu tenho uma sociedade comum, uma sociedade irregular ou sociedade de fato. Qual a desvantagem dessa sociedade não personificada? Por ser irregular, ela não tem os benefícios de uma sociedade limitada e os bens do empresário ficará em risco. Direito empresarial agora, sociedades personificadas. Nós temos 4 principais sociedades personificadas. Nós temos a sociedade simples, que é aquela sociedade de pessoas que trabalham com o intelecto, com a literatura, os artistas e outros que eu vou citar daqui a pouco. Nós temos as cooperativas, que a cooperativa ela é uma sociedade, porém ela é uma sociedade personificada, não empresária, certo? Nós temos as empresas limitadas, que é de fato, de direito, uma empresa, uma sociedade personificada empresária, e a sociedade anônimas, é a sociedade também personificada empresária. Nós vamos falar numa aula oportuna sobre os tipos jurídicos. Simples, microempreendedor individual, cooperativas, empresas limitadas, OEIRELI especificamente, a sociedade anônimas, não se preocupe com isso por enquanto. Nesse direito empresarial, eu queria neste momento que vocês entendessem o que é a sociedade simples, prevista do artigo 997 a 1038 do Código Civil. A sociedade simples é a atividade econômica cíveis, ou seja, o que eu falei para vocês, os profissionais intelectuais, os profissionais cientistas, os profissionais da literatura, os artistas. Ele é um profissional intelectual, portanto, ele é condizente a uma sociedade simples. O empresário rural, ele também pode ser registrado, cadastrado como uma sociedade simples, e as cooperativas. Estes são o que nós chamamos de excluídos do direito empresarial. Eles não são sociedades empresárias, eles são sociedades simples. As cooperativas elas são sempre simples e exige-se o registro nas juntas comerciais. Por que as cooperativas são simples? A principal função da cooperativa é fomentar determinada área de produção, fomentar determinada classe de pessoas, ampliar a produção, fortalecer aquela classe de pessoas perante o mercado e não a prática empresária, não a mercância. Então vamos supor uma cooperativa de café, por exemplo, o ideal dela, a função dela enquanto cooperativa, não é apenas a compra e venda de café, mas sim fortalecer a atividade na região. Nós temos o empresário rural, que pode optar por ser registrado na junta comercial. Nesse caso, ele vai se equiparar ao empresário individual, com responsabilidade ilimitada, podendo afetar os seus bens pessoais. E nós temos os profissionais intelectuais, os advogados, os administradores, os arquitetos, os engenheiros, também os literários, os artistas. O que é uma sociedade empresária? É a pessoa jurídica que explora uma empresa, a autonomia da pessoa jurídica, os seus mais importantes fundamentos empresários. Para todos os efeitos de direito, é a sociedade e não os seus sócios. Pessoal, sobre sociedade empresária, nós temos que entender que ela forma uma pessoa jurídica própria. E ela a gente tem que tentar falar, tem que tentar entender que ela não é formada pelos integrantes empresários. Uma sociedade empresária ela não é a soma dos empresários que a constituem, não. Ela simplesmente se transforma em uma pessoa jurídica específica. Certo? O que mais nós precisamos saber?
são entidades que a lei empresta essa personalidade. Lembra quando eu falei para vocês sobre os direitos da personalidade que a pessoa adquire do nascimento com vida? A empresa, a pessoa jurídica, a lei empresta essa personalidade. São seres que atuam na vida jurídica com personalidade diversa do indivíduo, certo? São sujeitos de direitos e obrigações na ordem civil. As pessoas jurídicas, de acordo com o Código Civil, no artigo 40, podem ser de direito público ou de direito privado. De direito público, nós temos interno e externo. De direito público interno, nós temos a União, os estados, os municípios e as autarquias dessas pessoas jurídicas de direito público. Como pessoas jurídicas de direito público externas, nós temos a ONU, a OMS, a OMC. Essas organizações, elas são de direito público, porém direito externo. Interno, que tem a ver com internacionalização, com o nosso país. Nós temos as pessoas jurídicas de direito privado, prevista no artigo 44. Nós temos as associações, as sociedades, as fundações, organizações religiosas, partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada, os EIREs. Nós precisamos entender que as pessoas jurídicas podem ser direito interno ou externo, como eu falei para vocês. Podem ser os estados estrangeiros ou as organizações internacionais. Dentro do direito da pessoa jurídica de direito interno, nós temos o público e o privado. No público, nós temos a União, o Estado, o Distrito Federal e o município. No privado, nós temos as fundações, as associações, sociedades, autarquias, partidos políticos, autarquias e universidades. Certo? Pessoal, muito obrigado. Essa foi a nossa aula número 6. Em breve eu vou fazer a aula 6.1 ou aula 7 para a gente dar continuidade. Certinho? Abraço para vocês. Até mais.